Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro, que se expande dia após dia. Ide, Deus os conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, as populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armaram no vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti, com coragem, para remover essas montanhas de maldades, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis, muito vagamente, os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas, aos simples e pequeninos, que aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas, cuidado! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho, buscai a verdade. Perguntareis: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Durante o início do cristianismo, os cristãos se encontravam nas tumbas fugindo do paganismo. Eram jogados ao Coliseu, aos leões, torturados, assassinados. Terminada esta fase de formação da entidade cristã, começou-se
a se organizar, passado alguns séculos. Encontraremos agora o cristianismo, a igreja cristã, ceifando milhões de vidas no decorrer de séculos, em nome daquele que falou: amai os inimigos, dai a outra face, e que ainda mais, no momento de sua prisão, energicamente, de uma forma extremamente enérgica, muito enfático, quando Pedro Simão desembainha a espada e fere um guarda, ele repreende ainda o apóstolo que estava ali defendendo: embainha a tua espada, pois quem confere com espada, pela espada perecerá. Jesus não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à sua doutrina de paz e não violência. Ele é muito claro nas Escrituras. Mas nós, que lá estivemos, sobre a roupagem da religião cristã do passado, que na época era a Igreja Católica, soberana, nós que ali estivemos, seguindo a tal religião, que fomos muitas vezes inquisidores ou guerreiros que, para benefício celestial, assim acreditávamos ou fazíamos outros acreditarem, fomos enfrentar os infiéis, massacrá-los, torturá-los, matá-los, em nome daquele que disse justamente o contrário. Qual a dúvida a respeito do que ele disse? Mas, quando nós queremos alguma coisa, tranquilamente podemos desvirtuar qualquer palavra, por mais clara que seja. Pois no Evangelho é muito claro a posição de Jesus, como narramos agora no fato da traição daquele que foi Pedro, que seria o seu alicerce na formação da doutrina cristã. Mas, passado logo um tempo, as pessoas que deram continuidade, presos às suas tendências de orgulho, luxúria, ostentação, começaram a enfeitar o templo, a casa, que a princípio era uma casa religiosa, depois virou templo, com ouros, com luxúrias, ostentações, como dito. Mais tarde, a fim de aumentar os seus territórios, a nobreza, o clero, que na verdade queria poderio econômico, inventou as suas guerras santas para adquirir novos territórios, colocou milhares de pessoas em guerra. Pois bem, passada esta fase, não só da Igreja Católica, mas encontraremos depois na Idade Moderna a guerra entre protestantes e católicos, muito forte principalmente, até pouco tempo atrás na Irlanda, onde há, sem dúvida ainda, os resquícios da vingança entre familiares que se massacraram. Você matou o meu filho, eu matei o seu neto, e não há fim no ciclo da vingança. Até que alguém verdadeiramente cristão resolva perdoar. Surge então há 150 anos, na França, a mesma França que deu origem à fundação da Inquisição, séculos e séculos anteriores, para combater aquele pequeno povoado, os cártagos, que acreditavam na vida após a morte, na sucessão de vidas. No início da Idade Média, na mesma França surge, através do trabalho elaborado e meticuloso de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a origem da nossa filosofia espírita. Surgem os espíritos nos dizendo que a morte é uma ilusão. Nos comprovam, através das materializações, que há comunicação com aqueles entes queridos que nos martirizavam no coração a sua partida. Provam que há uma esperança de fato, não meras palavras. Não há um sono eterno esperando trombetas, mas sim trabalho incessante que não nos falta no aprimoramento daquele ser que nós o somos, que é imortal.
O Espiritismo vem trazer ou confirmar de forma ainda mais lúcida e clara os dizeres do Cristo. Ele sim é a luz do mundo. Há milênios tem sido. Mas é através do Espiritismo que eu encontrei o meu caminho. O Espiritismo é a minha luz. Se é do mundo, ainda não sei. Será quando abraçarmos plenamente. Mas no momento é o meu farol. Um farol ainda que um pouco distante, mas que eu não alcancei, mas que me guia a passos cada vez mais firmes. Como um bebê, que a cada passo se fortalece e aí encontra um equilíbrio a mais. Mas ainda sou uma criança espiritual, como vocês. Passados 150 anos, um pouquinho mais, do início do surgimento do Espiritismo, que nos prega a reencarnação como prova da justiça de Deus, surgem vários pesquisadores, tanto no século XIX quanto no século XX, em todos os momentos, e trazem provas irrefutáveis da vida pós-morte e do retorno que nós temos em corpos diferentes. Não há dúvida. Basta ter boa vontade para pesquisar e estudar. Irrefutável as crianças lembrando, os pais, os pesquisadores, colocando as evidências em provas de registros. Sobrevivemos. E mais, voltamos. Que maravilha. A mãe que volta numa carta psicografada através de um médium, com os detalhes da vida do filho, irrefutável. As famosas cartas de Chico Xavier, prova empírica do que estamos falando. Irrefutável. Mas é natural que ainda estejamos cambaleando na nossa fé. Porque o fato, quando descobriram a existência dos micróbios, ainda assim cientistas da época, apesar de vê-lo através do microscópio, não acreditam. É difícil vencermos os nossos conceitos cristalizados na mente humana. Temos limitações. É natural que seja assim. Necessitamos de tempo. Mas passados 150 anos do Espiritismo, tão lúcido, como no início do cristianismo, muitos debates ocorreram quanto à origem do corpo do Cristo. Se era um corpo fluídico, se era um corpo divino, se o nascimento dele era através dos atos carnais ou divino, se Maria era de fato virgem ou não, se Jesus foi solteiro ou casou com Madalena, até pouco tempo atrás voltou o tema, mas não é um tema moderno, é um tema de secular, já se debatia esses detalhes e outros. Muito foi discutido. Para quê? Qual o sentido? Alguns, talvez, dentro do Espiritismo, daqui a alguns séculos, vão também debater, será que Chico Xavier também era celibatário? Será que não casou? Não pode ter existido um ser assim. Sem apetite sexual? Não que ele não tenha tido. Ele teve, sabiam? Ele mesmo narrava. Mas é o sacrifício. Muitas vezes pedimos uma mediunidade, eu quero ser médium, eu quero ser doutrinador, eu quero um brinquedo para adulto. Porque é isso que nós queremos. E não se sabe as implicações que isso encerra tal desejo. E não recebemos e ficamos tristes. Mas a providência sabe o que faz. O momento certo de entregarmos certas responsabilidades nas nossas mãos. Muitas vezes entrega e não estamos preparados. Não
porque ela queira nos prejudicar, mas porque somos tão teimosos, tão orgulhosos, que muitas vezes é que nem uma criança. Deixa ela ir dessa vez. Deixa ela levar o tombo para aprender. É necessário. O sofrimento é só uma palavra que expressa a dor momentânea, ilusória. O sofrimento é um grande professor. O ano tem sido um ano maravilhoso para mim. Cheio de percalços, de problemas. Nunca cresci tanto. É um ano maravilhoso. Porque os problemas e os obstáculos só são problemas e obstáculos quando lamentamos, quando criticamos, quando enxergamos de tal forma. A partir do momento que escolhemos, não, vou continuar nesse caminho, mesmo que está difícil. Porque eu não posso fugir das minhas obrigações. Eu não posso me ausentar das minhas responsabilidades. Eu preciso superar isso. Eu preciso aprender com isso a ter a força que eu ainda não tenho. Que eu ainda, André, não tenho. Mas se eu não exercitar, que esperança há de ter no futuro? Muitos lamentam e se queixam que nada na minha vida acontece de bom. Mas não muda. Não muda os conceitos, não muda as atitudes, não muda a sua vida, não muda de ares. Time que está ganhando não se mexe. Mas se o time não está jogando bem, há de se mudar a escalação. Mas não se muda e continua a se queixar dos resultados. Há o que se fazer. Deus não toma as decisões por nós. Ele dá oportunidades. E todos nós aqui temos ótimo intelecto. Não falo dessa cultura de diplomas, de escolar. Na atualidade que temos, todos vemos televisão. Todos temos acesso a uma TV. Uma grande parte já tem acesso à internet. Uma grande parte tem acesso a jornais, a revistas, que sejam de fofoca, infelizmente. Mas tem. Todos têm o que há poucas décadas atrás não tinha-se. Há poucas décadas, 90% da nossa população era analfabeta. Hoje, o quê? Chega a 1%, professor? Male. Todos sabem ler e escrever. Todos têm informação. Qual a desculpa? Chega agora final do ano, são as resoluções de ano novo. Existem vaidades que não são problemáticas. É muito lícito nós desejarmos uma roupa boa, de uma grife, principalmente se passamos uma infância pobre. É natural que desejemos uma roupa boa, uma boa casa, um bom carro, bons bens materiais. Eu nunca tive acesso a ter em casa uma daquelas TVs de plasma. Hoje tem LCD, financiamentos em conta. É uma vaidade gostosa e é saudável. Não tem problema. Chico usava peruca. Era uma vaidade que ele tinha. Divaldo pinta o cabelo. Uma vaidade? Mas qual o problema? Os atos que eles têm no dia a dia são maiores do que qualquer crítica que alguém possa querer apontar. Criticam muitas vezes. Porque ciclano, olha, se veste com tal grife. Veja que ostentação, que luxúria, mas que importa? E o que ele faz, você faz? Divaldo, há muitas décadas, na juventude, montou a Mansão do Caminho, que dá assistência a centenas de crianças. E nós, o que fizemos na nossa juventude? Nossa, eu abaixo a minha cabeça, não tenho nem coragem de levantar um dedo mindinho para apontar qualquer tipo de atitude que eu acredito, que seja ruim. Esse é o problema. No decorrer dos séculos criamos o que é bom e o que é mal, regras fixas. Esse proceder é correto, esse proceder não é correto.
Como pode ser? O Espiritismo vem e nos dizem os Espíritos que a intenção é o que conta. Muitas vezes, uma pessoa pode estar esfarrapada, mas é o rei do orgulho. Basta lhe dar uma condição, uma autonomia de chefia e você vai ver o que desabrocha do íntimo. Muitos, por vezes, não dizem os seus sentimentos, o que está pensando para o outro. Falam o que o outro quer escutar. Isso não é saudável. Isso não é bom. Não é saudável não falar o que você pensa a respeito das coisas. Porém, é saudável pensarmos como falaremos para o outro. Verificarmos se o outro está em condições de escutar a nossa verdade. Isto também é saudável. Porque se alguém cria algo taxativo, uma regra, devemos sempre ser sinceros e falar o que pensamos. Pronto. Como desvirtuaram a clareza de Jesus, a clareza da providência através do livro dos Espíritos, do Evangelho, das outras obras da codificação, desvirtuam também o que queremos transmitir. Então, aquele que não consegue segurar a língua, usa isso para ferir o outro. Ah, vou fazer o quê? Se ela chorou é porque ela está melindrada, não teve condições de aguentar, mas tinha que escutar para aprender. Pode ser que sim, que você está fazendo sinceramente isso. Pode ser que não. Só você sabe o que passa no teu íntimo. Às vezes, uma pessoa tem que ser enérgica para educar. Uma coisa muito boa. Isto é saudável. Às vezes, uma pessoa é enérgica para desabafar as suas mágoas, os seus complexos de inferioridade. Isto não é saudável. Percebem? O Espiritismo é muito claro, muito lúcido. E há 150 anos ainda dentro do Espiritismo, como se discutia questões filosóficas, se pergunta, Allan Kardec e Chico Xavier são o mesmo espírito? E há discussões aferrenhas a respeito disso. Para quê? Qual o objetivo? Importa. Não estou menosprezando a questão filosófica. Porque a questão filosófica, quando muito bem refletida e buscada, não na superfície, mas na profundeza que ela é, nos dá a firmeza de adquirirmos, num futuro breve, a fé que nos falta hoje. Porque se eu passo a pesquisar, a filosofar, se há crianças que lembram de vidas passadas, se há gravações chamadas de transcomunicação, que está ali registrada a voz daquele que foi, uma prova irrefutável da vida pós-morte, se há materializações, se há então tudo isso, tudo organizado, se há consequências das nossas atitudes morais, muito bem dita por Jesus, quem fere com a espada será ferida. Lei de causa e efeito. Se tudo isso existe por fim, e eu começo a acreditar, e começo a ter firmeza nisso, eu não tenho como duvidar que há um ente, um ser maior, que nos guia, chamado por nós de Deus. E essa fé nos fortalece e nos dá forças para vencermos quando aquela pessoa querida se vai. Sabemos que vamos reencontrá-lo depois. Não nos tira de forma alguma, isso não nos dá uma frieza, não tem a ver nada com isso. Sentiremos saudade, sofreremos o período de luto. Mas ainda assim, é porque a fé ainda nos falta. Eu seria um,
se meus filhos partissem hoje, sofreria muito. Mas nós temos dentro de nós uma força que desconhecemos, mas que não é nossa. É uma mão amiga que nos levanta nos momentos de dificuldade. Muitos querem discutir a parte teórica do Espiritismo, decoram palavras, estudam livros, gravam itens, têm um linguajar rico de vocabulários, até mesmo em meios que são mais simples. É uma pena, porque o verdadeiro sábio sabe falar da coisa mais complexa com as palavras mais simples. Mas nós que carecemos ainda de complexos, temos um orgulho, não temos confiança em nós mesmos, de fato, necessitamos falar sempre de uma forma intelectual para tentar aparentar o que de fato não somos. Porque aquele que fala difícil é porque, na verdade, não compreende o que fala, no final das contas. Essa é a verdade. E muitas vezes, essas discussões filosóficas são estéreis no Espiritismo. Não tem sentido. Porque o que nos importa é usar essa teoria para nos melhorar. Se eu passo 30, 40 anos no Espiritismo e não me modifico, ou permaneço com os meus vícios na mesma intensidade de outrora, que proveito eu estou fazendo do conhecimento da luz que estou recebendo? Se eu continuo, depois de todo esse tempo, a olhar os outros como objeto de consumo no campo sexual, se eu continuo a julgar os outros, porque eu falei, não há nenhum problema de querermos um bem material, a roupa, o carro. Isso é saudável para o nosso ego. Por que não? Nós estamos numa personalidade atual. Porém, não é saudável julgarmos os outros por esses desejos que nós temos. Isso é diferente. Então, aquele que chega com um carro mais popular, mais simples, recebe um tratamento do outro que chega com ares de classe alta. E mesmo que se não somos da classe alta, nós fazemos assim. Nós julgamos assim. Quando surge um advogado, porque ele tem o seu traje de trabalho, que é a gravata, o terno. Num local em que você está, você sente-se, até age diferente. Tem uma educação diferente para ele do que um outro com trajes, vamos dizer, cotidianos igual o seu. Por que para ele a boa educação e para o outro, muitas vezes, uma educação um pouco menos educada? Conceito. Muitas vezes, nós criamos conceitos em nossa mente e queremos interpretar tudo. Mas cada um de nós tem uma visão da vida. E não adianta. Devemos e podemos exercitar a nossa tolerância. Tentar enxergar a vida com a visão dos outros, que é diferente da nossa. Nós estamos dentro de uma estrutura, dentro de uma base psicológica diferente. O outro está em outro, enxerga diferente. Podemos nos forçar a entender o outro, mas nunca, nesta vida atual, de fato conseguiremos interpretar da forma que o outro interpreta. Sempre será do nosso jeito. É preciso ter isso na mente, para não entrarmos em crítica alheia estéril. O outro terá uma visão emocional, eu terei uma visão prática. E por mais que eu tente enxergar a vida um pouco mais emocional, não adianta. Não é uma questão de certo e errado, é diferente. Se complementa, se completa. Aí está a grandiosidade da vida. Atualmente, mais de quase 7 bilhões de pessoas encarnadas. Sabe-se lá quantos desencarnados no planeta? Não há um igual. Porém,
nos encaixamos dentro de uma ótica de enxergarmos em grupos determinada visão. Normal. Mas porque o outro, de repente, não é de ajuntar a pessoa no chão, se desesperar, ela é fria? Não. Na vida necessita-se ser prático. Muitas vezes planejar. Outras tantas se emocionar e sentir. Mas nem todos nós temos os mesmos graus nessas 3 aptidões. Mas julgamos pela aptidão que é nossa. Porque queremos sempre que o outro pense igual, sinta igual, haja igual. Queremos fantoches que nos entendam. Muitas vezes botamos nossos filhos para conviver com crianças iguais. Mas a vida não é assim. A vida é feita de pessoas diferentes. E temos que nos relacionar com pessoas diferentes. Mesmo que não temos a sintonia, temos que aprender a conviver. Para um dia executarmos espíritas a lei de fraternidade plenamente. Compreendendo, tolerando, ajudando o próximo. Mesmo dentro do espiritismo, há correntes sectárias. Há o fanático espírita. Mas não é isso o espiritismo. Nem tudo é espíritos. E nem tudo é Kardec. Há igrejas que querem permanecer em várias religiões com as mesmas costumes de séculos atrás. Que loucura! Porque Jesus formou os apóstolos só de homem será a nossa religião. Mas há espíritas também. Porque Kardec agia dessa forma, é só assim que agiremos. Kardec viveu no seu tempo. Não é o seu proceder. Também não estou dizendo que deva se renegar. Bom senso encarnado era Kardec. Bom senso devemos nos tornar. Refletir, pensar. Será isto correto ou não? Será que isto estou querendo impor? Será que isto é o que eu acho e desejo que seja o que os demais aceitem? Eu quero que a Centro Espírita seja assim, porque eu penso dessa forma, para eu poder dizer que fui eu que montei esta organização. Para quê? Isso é o ego. É melhor a gente abaixar a cabeça. Nos lembrar que somos portadores ainda de várias falhas. E estas falhas são naturais, não são para ficarmos chorando no travesseiro à noite, sem nos modificar. O choro pode ser benéfico. Quando nos incita, nos dá aquela raiva interior contra nós mesmos. Pelo amor, não contra mim, ou qualquer outro palestrante ou monitor. Né? Ninguém fala especificamente para alguém. Fala-se aquilo que tenta se vivenciar. É o que a gente procura, vivenciar aqui. Nem sempre, temos que ser franco, conseguimos. Caímos, sim. Mas nunca desconheço algum trabalhador, de fato, o trabalhador espírita, que queira cair por intenção. Cai porque é difícil. São séculos errando. E ainda na vida presente, ainda continuamos, né, a gostar de algumas coisas. Mas há aquele que reclama, que não tem capacidade de disciplina, que não tem poder de concentração, mas não se exercita para nessa vida adquirir. Reclama, eu não consigo, eu não consigo me disciplinar, não adianta tentar. Caramba! Então, o que você está fazendo aqui? Porque o Espiritismo é, sim, cobrança. Nós só mudamos se somos cobrados. Mas lembro que, certa feita, umas senhoras não gostaram, estavam aqui na casa no curso,
Não, o espiritismo tem que ser alegre. Sim, é alegre. Também se cobra. O problema está no nosso orgulho. Há aqueles que não querem saber de cobrança porque é ruim, né? Quando se toca na ferida moral. Mas a partir de um instante que você adquire certa lucidez, você começa a procurar exercícios, situações que lhe façam. Você não precisa mais que a providência, que as leis divinas, lei de causa e efeito, venha a você lhe trazer provas. Você sai à procura dessas provas. Isso é um momento maravilhoso nas nossas vidas como espíritas. Quando nós decidimos nos provar, não há dinheiro, não há carro, não há roupa, não há nada nesse mundo material que pague esse momento. Porque não há mais, vamos dizer assim, uma dor moral propriamente dita. Você sofre, claro. Você está procurando. E não é masoquismo. Não. Você faz consciente. Porque você quer progredir. Ah, eu careço. O meu grupo, ele vive numa zona de segurança. Há um outro grupo que vive numa zona de conforto. Meu grupo de inteligência. Então eu tenho muitas vezes que renegar certos ganhos para ganhar à frente, para crescer. É preciso perceber e escolher. Muitas vezes nós criamos justificativas, cada qual encontra a sua. Não, eu não vou largar isso, porque, poxa, eu vim até aqui, eu mereço agora essa conquista. Será? Não que não mereça, que você não tenha construído, mas será que você não está com medo de seguir adiante? Será que você agora não está nessa zona de segurança, de conforto? Você não quer sair dela? Cadê a fé? Como exercitá-la? Se tudo está ótimo, como dizer que você tem fé? Ou melhor, não a tenho, mas como adquirir se tudo vai bem? Muitos também cometem um erro ao contrário, a mesma situação. Saem num sopetão, depois de escutar o que eu estou dizendo. Ah, porque eu estou provando que eu tenho fé. Vou pagar para ver, vou sair, vou procurar. Passou um mês, as coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse. Porque as coisas acontecem como você precisa. Mas também com a lei de causa e efeito atual. Você saiu e não se esforçou, não deu seu sangue, suor e lágrimas para a conquista das novas diretrizes, não terá o mérito, não terá o ganho. E aí não acontece e você começa a se lamentar, a chorar. E aí, cadê a fé? Será que então você saiu por fé ou saiu por fuga das suas obrigações? É preciso muita consciência, muito bom senso para saber o que está te movendo nas tuas atitudes. O que está lhe fazendo agir? Eu posso partir para uma nova meta em minha vida e ser algo bom, ou posso estar fugindo daquela situação difícil que está me fazendo conflitos, que me está dando desprazer, que está me pressionando, porque eu não gosto de conflitos, eu não gosto de prazer, eu não sei lidar com isso. Estou perdendo daí também uma oportunidade de crescer, de aprender, de me desenvolver aptidões que não tenho. Não que terei plenamente, porque eu tenho limites dentro do meu grupo de inteligência. Mas isso não pode também ser o meu grupo de inteligência desculpa para eu não me esforçar, para eu não me exercitar, para eu não querer crescer, para eu não querer me melhorar. Eu sou muito observador. É uma característica positiva que eu tenho. Tenho as minhas negativas que eu vou ficar calado, né? Para mim. Também tenho a minha vaidade, né? Mas eu estava na praia, no sábado, eu fiquei o sábado na praia com meu filho. E havia um menino da mesma idade que veio e começou a jogar água em mim e no João. E o pai veio assim, ele é muito levado, né? Mas eu sou muito observador. Em nenhum momento o pai repreendeu de fato a criança, não me pediu desculpas,
e nem fez a criança pedir desculpas. Também eu ri, que achei uma atitude de criança. Mas o que há por trás disso? Eu mesmo dou a mão à palmatória. Dia desse o João fez uma brincadeira comigo de me enganar. Ele mentiu e fez uma brincadeira. Até ri muito, achei muito inteligente a brincadeira. Do tipo daquela criança que é sabida, né, ladina. Mas depois, diante disso aqui, que é o Espiritismo, eu fiquei refletindo também. Ele já tem uma tendência a mentir para si mesmo. O que há por trás dessa atitude infantil? Ah, André, mas é só uma criança. E de fato é só uma criança. Não há por que criar, né, tempestades em copo d'água. Mas eu também sou esperto, sou pai zeloso. Vou ficar de olho daqui para frente. Ele tem que saber diferenciar a brincadeira do dia a dia do que é sério. Um tapa na bunda não faz mal, gente. Existe uma psicóloga que escreveu um livro excelente para a nossa geração que quer ser amiguinho dos filhos. O nome do livro é muito fácil, tá? Gravem. Tapa na bunda. Tá? Uma psicóloga que vai contra essa corrente do se abaixar, falar com a criança, ficar 1 hora e a criança não. Não é por aí. Não é por aí. E aí depois vira um adolescente, um adulto, em que não consegue se relacionar, que enfrenta o pai, eu vou sair e você não manda em mim. E aí, meu Deus, o que eu fiz de errado? Fez muita coisa. Agora tem consciência. Há muitos detalhezinhos que nós acreditamos estar certos, estamos errados. Não é 8 nem 800. É o caminho do meio. É hora. Há um outro problema também. O espírita, muitas vezes, quer fazer a caridade grandiosa. Mas a caridade, às vezes, chama-se sacrifício. A hora de lazer. Às vezes é deixar a sua programação de novela. A minha é seriado, eu sou viciado em alguns seriados. Mas ano que vem não. Eu defini um negócio. Não existe ano que vem. Existe agora. Porque o ano que vem nunca chega, gente. Nunca chega. Então eu defini, não, agora eu tenho uma dificuldade para me disciplinar, é verdade. Eu vou e volto, mas é um processo, faz parte. A gente ir, desistir, pegar, vai e volta. É um processo normal, às vezes leva anos. Comigo é assim, eu sou devagar, eu levo anos. Mas chega um ponto, eu tenho algo positivo também. Se eu tenho essa demora, quando eu digo que não, depois é não. Eu tomava, por exemplo, um exemplo muito fácil, porque o vício material é o mais fácil de resolver. Eu tenho os morais que não consigo. Mas eu era como é que se diz? Um cocólatra, né? Eu tomava muita Coca-Cola, né? Muito refrigerante. E chegou em dezembro, no final do ano, poxa, eu tenho que parar com isso. Se eu já parei com alguns outros vícios materiais, por que eu não consigo esse? Eu fiquei me analisando. É uma falta de força de vontade. E eu quero ter força de vontade na minha vida. Porque eu quero ter uma vida feliz, plena, boa. Então eu preciso começar a exercitar. Vou começar pelo mais fácil, né? Que é o lado material. Poxa, ano que vem eu vou fazer. Aí eu estava na praia, porque geralmente a gente vai para a praia, essa cultura, né? Que nós temos, né? A gente estava na praia, eu pensei, não. Mas agora, final do ano, dezembro, Natal, que está cheio de refrigerante. Se eu aguentar agora, pensei comigo, o resto vai ser fichinha. São as escolhas que nós fazemos. E dito e feito, tá? Passei, foi um Natal complicado, mas eu não tenho um pingo de vontade, eu não tomo uma gota de refrigerante. Também, óbvio, como os passistas da casa, não tomo álcool. Nos dias de trabalho, não sei se vocês sabem, não comemos carne. Tenho os seus porquês fluídicos, que não cabe agora no tempo dissertar.
Não é fanatismo, não é porque alguém mandou ou porque um espírito veio e disse que é assim. É estudo. Tudo isso nos dá um exercício de força de vontade. Vocês estão exercitando a sua vontade? Porque não adianta vir só em palestras e não fazerem algo por vocês. O espírita não pode pensar só no outro, tem que pensar em si. E pensar em si não é buscar os prazeres do dia a dia. É o sacrifício. É eu deixar a minha TV de lado, mesmo que eu ache, estou cansado, eu preciso me desestressar, vou ler um livro. Eu preciso de cultura. Eu preciso me aprimorar. Preciso adquirir um pouco mais de estudo. Não é também se achar que esse estudo é a meta final. Agora eu sei tudo. Que ilusão. Ao pensar assim, cai por chão. Não é simplesmente porque eu venho, trabalho aqui na mesa, eu faço o pão para os pobres e necessitados, que pronto, estou bem. Sem estudo junto, não leva ninguém a um bom caminho. Isto aqui, fazer isto, pensando no amanhã, não traz também recursos. Tudo isso se resume a você se fortalecer emocionalmente, adquirir forças, bom senso, força de vontade, firmeza na sua crença, fé na providência. E precisa também, se você não tem como eu, adquirir autoconfiança. Porque não adianta você não acreditar em si e ficar orando dentro de casa, mesmo que acredite que a providência. Aparece muita coisa. Mas, por exemplo, lembra daquela historinha que o rapaz ficou reclamando que estava preso na enchente e veio 3 barcos? Não, Deus me salvará. Deus me salvará. Por fim, a água, ele sucumbiu. Mas Deus, eu mandei 3 barcos para você, rapaz. Como é que você não entrou? Surgiram 3 barcos, não tinha tripulação, não era de nada. Mas eu não sabia navegar. Por que não foi lá e tentou aprender? Eu não acredito em mim mesmo, eu não acho que eu tenho condições de aprender. Então nunca vai aprender. Talvez você não vai ter a aptidão de um outro. E se você quer ter a aptidão de outro, será que não é inveja? Não faça da sua vida o espelho dos outros. Faça aquilo que você é capaz de fazer na vida presente. Mas faça, se esforce, queira, comece. É assim que a vida melhora. Não tem outro caminho. O caminho é esse. E Deus há de nos prover. Ele tem nos socorrido em todos os momentos. Não há de ser diferente comigo, nem com vocês. Muita paz a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus.